Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Eu sou o Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica, e esse é mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós já estamos fazendo estudo continuado no primeiro capítulo, a primeira parte desse capítulo falando sobre o crítico, e vamos dar continuidade finalizando esse diálogo de Allan Kardec com o crítico. Então, primeiramente, antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e a toda a espiritualidade que está conosco, amparando esse estudo, que eles possam nos amparar e nos instruir para podermos nos esclarecer cada vez mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita e colocarmos em prática em nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, fazendo primeiro uma correção do último vídeo, onde eu falei sobre a fraude dos irmãos Davenport, havia dito que uma nota sobre eles que Allan Kardec escreveu estava na Revista Espírita de 1868, desculpe. Na verdade, ela foi escrita, essa nota sobre os irmãos Davenport, em outubro de 1865, esclarecendo sobre a fraude deles, que eles estavam fazendo essa viagem com o seu escritório mediúnico, dos objetos se movimentarem sem ninguém tocá-los, primeiro nos Estados Unidos, depois por toda a Europa, até o mágico Houdini falou que aquilo ali era uma mentira e foi constatada a fraude. Então tudo isso foi esclarecido na Revista Espírita de outubro, na edição de outubro do ano de 1865. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Leitura e comentários da conversa de Allan Kardec com o crítico. Essa é a terceira parte, a parte final, onde vamos encerrar, antes de começarmos a próxima parte, onde Allan Kardec vai fazer o seu segundo diálogo com o cético. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então a pergunta aqui do visitante, que é o crítico. Retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Quer dizer, perguntando se aquilo ali não havia um mecanismo, uma fraude, né? E a resposta de Kardec. É sempre a questão da boa-fé, a qual já respondi. Quando a fraude estiver provada, eu vou-la entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraude, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, eu os entrego à vossa fustigação, vos declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e mencionar os abusos é ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Mas generalizar essas acusações, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados, é um abuso de um outro gênero, o da calúnia. Então Allan Kardec está dizendo aqui que várias pessoas renomadas de ciência, como Charles Richet, William Crookes, Ernesto Bozano, Alexander Aksakov, César Lombroso, entre muitos outros, Arthur Conan Doyle, deram seu nome, seu atesto, através dos fenômenos mediúnicos, deram seu atesto científico que aquilo ali não havia fraude. Então, Allan Kardec está dizendo nesse trecho aqui que o Espiritismo é o primeiro a repudiar esse tipo de fraude, como eu havia falado aqui da fraude dos irmãos Davenport, porque como doutrina que acabava de surgir ali na França, a primeira coisa que ela quer é desmascarar os charlatães para não sujar o nome da doutrina espírita que tinha acabado de surgir ali na França. Admitindo como vós o dizeis que as mesas estivessem preparadas, seria preciso um mecanismo bem engenhoso para fazer executar movimentos e ruídos tão variados,
como não se conhece ainda o nome do hábil fabricante que os confecciona, no entanto, ele deveria ter uma enorme celebridade, uma vez que seus aparelhos estão espalhados nas 5 partes do mundo. Então, esses fenômenos aí não aconteciam exclusivamente na França, nos salões ali parisienses. Os fenômenos mediúnicos, eles surgiram em várias partes do mundo, né? O fato mais conhecido antes disso foi as irmãs Fox, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, onde as irmãs Catherine e Meg Fox, né, as irmãs Fox, conversaram ali com o espírito que estava se comunicando na casa da família Fox. Isso alguns anos antes de Allan Kardec começar a codificar a doutrina espírita. Então, fenômenos que aconteciam em várias partes do mundo. É preciso convir também que seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar à primeira mesa encontrada, sem nenhum sinal exterior, porque desde Tertuliano, que ele também falou das mesas girantes e falantes, até o presente momento pôde ver o mecanismo, nem descrevê-lo, quer dizer, isso daí, alguns fenômenos de mesa se levantavam, que giravam, vinham desde a época ali do Império Romano, com o imperador Tertuliano. Vamos continuar aqui. A pergunta do visitante. Eis o que vos engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído parecido com o que vós atribuis à mesa, de onde ele concluiu que vossos médiuns se divertem às custas da credulidade. Aqui a resposta de Kardec sobre esse estalido do músculo estalante que algumas pessoas podem produzir, simulando ali as batidas na mesa. Então, se é um estalido do músculo, não é a mesa que está preparada, uma vez que cada um explica essa pretendida fraude à sua maneira. Isso é prova, a mais evidente, de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Eu respeito a ciência desse sábio cirurgião, somente que surgem algumas dificuldades na aplicação dos fatos que ele assinala às mesas falantes. A primeira, que é singular, que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, tenha, de repente, se tornado tão comum. A segunda, que é preciso ter uma bem robusta vontade de mistificar para fazer estalar seu músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso não produz nada além da fadiga e da dor. A terceira é que não entendo como esse músculo se corresponde com as portas e as paredes nas quais as pancadas se fazem ouvir. A quarta, enfim, que é preciso a esse músculo estalante uma propriedade bem maravilhosa para fazer mover uma mesa pesada, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, quebrá-la na queda. Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude. Esse fato, Allan Kardec colocou aqui, falando sobre um relato que está na Revista Espírita de junho de 1859, na página 141, falando sobre o músculo estalador, uma pessoa que tinha, né, essa propriedade. Para aqueles que quiserem se esclarecer, está aí a nota, Revista Espírita, junho de 1859, página 141, o músculo estalador. O célebre cirurgião da qual falastes estudou o fenômeno da tipologia naqueles que o produzem. Tipologia é a faculdade mediúnica de produzir pancadas, seja em mesas, paredes ou qualquer outro tipo de móvel. Na verdade, quem faz isso, os espíritos fazem através do fluido vital dos médiuns,
que doam ectoplasma para poder produzir esses tipos de fenômenos de tipologia. Não, ele constatou um efeito fisiológico anormal entre alguns indivíduos que jamais se ocuparam com as mesas batedoras, tendo uma certa analogia com aquele que se produz nas mesas, e, sem um exame mais amplo, concluiu com toda a autoridade da sua ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem ter a propriedade de fazer estalar seu músculo curto peroneiro, e que não são senão enganadores, sejam eles príncipes ou operários, façam-se pagar ou não. Ao menos estudou o fenômeno da tipologia em todas as suas fases, verificou se, com a ajuda desse estalido muscular, poder-se-ia produzir todos os fenômenos tipológicos. Nada mais, sem isso estaria convencido da insuficiência do seu processo, o que não impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não há aqui para um sábio um julgamento bem sério? O que restou dele hoje? Eu vos confesso que, se tivesse que sofrer uma intervenção cirúrgica, estaria muito em me confiar a esse profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia, uma vez que esse julgamento é de uma das autoridades sobre as quais pareceis dever vos apoiar para abrir uma brecha no Espiritismo. Isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentareis, se vós não os tomardes de fontes mais autênticas. Quer dizer, cada um dá a sua opinião, mas nenhuma dessas opiniões consegue explicar os fenômenos mediúnicos. Um deles da tipologia, das batidas nas mesas, nos móveis e nas paredes. Uma das hipóteses era desse músculo estalante, que um suposto cirurgião falou e esse crítico estava usando esse argumento, o que não comprovou nada. Continuando. Todavia, vedes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor. Hoje dela não se ocupam mais. Por que isso, se é uma coisa séria? Quer dizer, já que estava passando o efeito ali da curiosidade das pessoas, né? Por que continua acontecendo? A resposta de Kardec. Porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Dela saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica, muito mais interessante para os homens que refletem. Como Allan Kardec havia dito aqui, ele demorou mais de um ano para se convencer, através do seu método experimental, de um estudo aprofundado, ele verificou que ali, atrás de um efeito inteligente, havia uma causa inteligente. Então, como pesquisador, né, ele adotou esse método experimental, o método cartesiano, para comprovar que ali havia uma inteligência movimentando a mesa, que no caso não era de nenhum encarnado. Quando estes não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo, e o tiveram bastante. Essas pessoas não são consideradas em ciência. O período de curiosidade teve seu tempo. O da observação lhe sucedeu. O Espiritismo, então, entrou para o domínio das pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Também as pessoas que fazem dele uma coisa séria não se prestam para nenhuma experiência de curiosidade, e menos ainda para aqueles que nela viriam com pensamentos hostis. Como elas próprias não se divertem, não procuram divertir os outros, e eu sou desse número. Assim é tanto com os encarnados como os desencarnados, porque naquelas reuniões mediúnicas que não são sérias, vão aqueles espíritos brincalhões, zombeteiros. Então, as pessoas que querem apenas se divertir à curiosidade, elas vão, por exemplo, até uma casa espírita, mas vê que ali não há nada fantasioso, né? Nada sobrenatural. Tipo, matou a curiosidade delas, vão ver que ali é um templo religioso, onde se fala de Jesus, se pratica a caridade, então tira
aquela fantasia da cabeça dos curiosos e é fácil. E assim foi na época de Kardec também. Perdeu a graça, caiu na mão das pessoas sérias que estudam o conteúdo e os curiosos, os brincalhões, se afastaram. Aí a outra pergunta aqui do crítico. Não há, todavia, senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início, senão um objetivo de curiosidade. Se vós não operais senão em presença de pessoas convencidas, permite-me dizer-vos que pregais aos convertidos. Quer dizer, se eu não pratico isso com aquelas pessoas que não acreditam, então eu faço. Allan Kardec fazia isso com as pessoas que já tinham convencido. A resposta dele. Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. É a estes últimos que eu me dirijo, e não àqueles que creem humilhar sua razão vindo escutar aquilo que chamam de fantasia. Com estes eu me preocupo a menos possível. Quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais, além do desejo de ver uma ou duas experiências, estes querem trabalhar seriamente. Quer dizer, a pessoa que quer realmente conhecer, ela vai buscar, não fica ali na superficialidade. A convicção não se forma senão com o tempo, com uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los quando ocorrem. É vendo-os muito e por longo tempo que se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar. Sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir, e ainda mais quando se leva um espírito de prevenção. Para o observador assíduo e refletido, as provas são bastante. Para ele, uma palavra, um fato aparentemente insignificante pode ser um sinal de luz, uma confirmação. Para o observador superficial de passagem, para o simples curioso, elas nada são. Eis porque eu não me presto para experiências sem resultado provável. Quer dizer, não adianta você querer mostrar a luz para um cego que ele não vai enxergar. E uma pessoa crítica também. Ela vai ver um fenômeno ali, o espírito pode se materializar, ela sempre vai dizer que é uma fraude, né? Um embuste. E aqui a última pergunta, encerrando, o último comentário do visitante. Mas, enfim, é preciso um começo para tudo. O iniciante, que é uma tábua rasa, que não viu nada, mas que quer se esclarecer, como pode fazê-lo se vós para isso não lhe dá os meios? A resposta de Kardec aqui é maravilhosa. Eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, e o incrédulo sistemático. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo, mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência. Com estes, perde-se tempo, porque se eles não encontram imediatamente o que têm o ar de procurar, e que talvez os descontentariam encontrar, o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. É inútil lhes fornecer oportunidade porque elas a julgam mal e a fazem objeto de zombaria. Aquela pessoa que vai perguntar do espiritismo, ela vai fazer uma pergunta, o que o espiritismo fala sobre a vida após a morte? Nós vamos dar a nossa resposta, mas a pessoa, possivelmente ela não acredita, ela já tem sua opinião, ela quer apenas criticar ou zombar da nossa resposta. Então, com esse tipo de pessoas, nós não nem perdemos tempo. A resposta de Kardec continua aqui. Àquele que deseja se instruir, direi: não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor para produzir os fenômenos à vontade, e que as inteligências que lhes são agentes frustram frequentemente
todas as nossas previsões. O que vós poderíeis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária, seria pouco inteligível para vós. Instrui-vos, primeiro, pela teoria. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Ali aprendereis seus princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis sua possibilidade pela explicação que é dada e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos, dos quais podeis ter sido testemunhas sem o saber e que vos tornarão a memória. Vós vos edificareis sobre todas as dificuldades que podem se apresentar e formareis assim uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentarem as circunstâncias de ver e de operar por vós mesmos, compreendereis, qualquer que seja a ordem pela qual os fatos se apresentem, porque nada vos será estranho. Eis, Senhor, o que aconselho a quem diz querer se instruir, e pela sua resposta é fácil de se ver se tem outra coisa além da curiosidade. Então a resposta do Kardec é maravilhosa. Para aquele que quer se instruir, a pessoa vai atrás dos livros, vai ler, vai refletir, vai meditar e ali vai encontrar as respostas. Tem uma frase que é assim: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então a doutrina espírita vai esclarecer tudo aquilo que estava sobre a vista do miraculoso, do fantasioso, né? Traz as respostas através da ciência, da filosofia e o fundo moral religioso. Então aqui nós vamos aqui para um resumo comentado desse trecho que nós estudamos e lemos. No trecho de O que é o Espiritismo, Allan Kardec aborda a questão das mesas que se movem e falam, defendendo a seriedade do Espiritismo contra acusações de fraude. Ele afirma que, se houver evidências de embuste, é importante reconhecê-las, mas generalizar críticas a todos os médios é uma calúnia. Kardec refuta a ideia de que os movimentos das mesas podem ser explicados por um suposto estalido muscular, destacando a complexidade dos fenômenos espíritas que não podem ser reduzidos a simples mecanismos físicos. Ele argumenta que, embora o interesse popular pelas mesas girantes tenha diminuído, isso se deve ao avanço do espiritismo como uma ciência e filosofia mais profunda. Para Kardec, a verdadeira compreensão do espiritismo exige tempo, observação e estudo, e não se pode esperar que os fenômenos se ajustem às expectativas imediatas de pessoas curiosas. Ele aconselha que aqueles que desejam aprender sobre a doutrina comecem pelo estudo teórico, pois isso ajuda a formar uma base sólida antes de experimentos práticos. Kardec enfatiza que a convicção se adquire através da reflexão e da experiência acumulada, e que é importante diferenciar entre aqueles que buscam verdadeiramente entender e os que apenas desejam zombar ou criticar sem disposição para aprender. Então esse foi um resumo comentado do que lemos e comentamos aqui, finalizando o primeiro diálogo com o crítico. No nosso próximo estudo, na próxima semana, nós iremos ver a primeira parte do segundo diálogo contido no livro Que é o Espiritismo com o cético. Essa é a parte um pouquinho mais longa, então vai se estender em várias partes, né? Então, vamos aqui encerrando nosso estudo, agradecendo a espiritualidade que esteve conosco, os benfeitores espirituais, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos nesse estudo e que, se for da vontade do Pai, que possamos dar continuidade nesse estudo que vai nos esclarecer sobre o que é o Espiritismo. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.